Navia Pod. Opa, estradeiros! Sejam muito bem-vindos ao Navia Pod, um videocast produzido exclusivamente para você que percorre a BR-163. Eu sou o Vinícius Falabella, o seu host, e a partir de hoje estarei aqui como seu companheiro de viagem para contar e ouvir histórias de quem passa diariamente pelos 3.579 quilômetros da rodovia. É chão, hein, gente? Nesse primeiro episódio, a gente vai viajar pela estrada e desvendar a história fascinante da rodovia que liga o sul ao norte do Brasil. Opa! Ouviu esse sinal? Sempre que ele aparecer por aqui, é aviso que tem mais informação sobre o tema que a gente está falando e que você pode acompanhar na versão do nosso videocast lá no YouTube. Vai lá conferir! Então, sobe aí, pega essa carona comigo, porque essa história vai muito além de números e distâncias. Navia Pod, dirigir com bom senso, ouvir com atenção. Bora viajar! A BR-163 nasceu com desafios imensos. Existia uma onda nacionalista e o então presidente Garrastazu Médici anunciou em 1971 a estratégia ousada de unir o Brasil continental de norte a sul. Integrar para não entregar era o slogan da construção. E começava aí uma obra que se estenderia por 43 anos. Em 20 de outubro de 1976, a rodovia foi inaugurada, mas não foi terminada. E o ponto final dessa obra aconteceu apenas em 28 de novembro de 2019, isso mesmo, apenas alguns anos atrás, com a conclusão da pavimentação da rodovia em uma força-tarefa realizada pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENIT, e o Exército Brasileiro. Nessa longa linha do tempo, estradeiros, nós tivemos um total de 10 presidentes. Desde sua construção, a BR-163 não apenas facilitou o transporte, mas também se tornou um reflexo das transformações políticas e sociais do Brasil. Para nos ajudar a entender melhor essa história, é claro que a gente tem companhia na nossa viagem. Pegando carona comigo agora está o Eduardo Margariti, professor da Universidade Federal do Amapá. Ele vai nos trazer uma perspectiva histórica sobre como essa rodovia se entrelaça com a política nacional e regional. Começamos com o professor Eduardo Margariti. Professor, muito obrigado por arranjar um tempinho para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Olá, Vinícius. Olá, nossos ouvintes. Uma honra estar aqui com vocês. Um prazer fazer parte desse podcast. Estou à disposição para compartilhar algumas informações que possam ser úteis a todos. Professor, BR-163. Como que a construção da BR-163 se relaciona com os eventos políticos que moldaram o Brasil na época que ela foi concebida, estava sendo construída, e quais foram as principais motivações para essa construção? Primeiro, a gente precisa entender o contexto histórico e geográfico daquela época no Brasil. O Brasil era um país ainda muito desconectado do ponto de vista das infraestruturas. A Amazônia sempre teve uma estrutura hidroviária muito eficiente. Então, a articulação dos rios sempre deu essa mobilidade de pessoas e mercadorias para a Amazônia. Entretanto, a infraestrutura de circulação no Centro-Sul estava mais voltada às ferrovias e, particularmente, depois da década de 50, às rodovias. Então, havia uma desarticulação do território. Uma região bem integrada pelos rios, que era a Amazônia, e uma região bem integrada pelas rodovias e ferrovias, a região Centro-Sul. Então, havia essa necessidade de articular os dois Brasis, vamos chamar assim, né? Esse Brasil representado pela Amazônia, essa grande região que capilarizava mais de 50% do território através dos rios, e essa outra grande região Centro-Sul, composta pelas atuais regiões Sudeste, Sul e parte do Centro-Oeste, que não conversava, não dialogava em termos de infraestrutura com a Amazônia. Então, essa questão trazia uma outra problemática, que era a da segurança nacional. A Amazônia, por não ter essa infraestrutura de integração plenamente capaz de dialogar entre a Amazônia e o Centro-Sul, era vista como uma região não só desarticulada do ponto de vista de infraestrutura, mas do ponto de vista político. No passado,
durante a proclamação da República e outros movimentos aí aconteceram até de tentar a independência desse território. Então, sempre foi visto como uma questão geopolítica, integrar a Amazônia ao restante do Brasil. Vale lembrar que nós já estávamos com a capital em Brasília, e essa capital em Brasília representava também essa aproximação do poder político da Amazônia. Então, a capital sai do Rio de Janeiro, vai na década de 50 para o interior do país, para o coração do país, e se aproxima mais da Amazônia. Já na década de 50, as primeiras rodovias começam a alcançar a Amazônia, Belém-Brasília, Brasília-Acre, mas ainda eram rodovias precárias e que, quando chega na década de 70, novamente essa questão da conexão passa a ser prioridade. Porque, a partir de 1964, começa uma ditadura militar, ou seja, você tem um governo militar que passa a pensar a política a partir desse viés militar, e a questão da segurança nacional passa a ser prioridade. Então, integrar a Amazônia é uma questão de segurança nacional pelo viés militar. Mas não só isso. Era necessário também integrar novas terras ao sistema produtivo da região Centro-Sul, já que havia uma necessidade de modernizar a agricultura que já se praticava no Sul e no Sudeste, e era preciso, para modernizar, abrir novas frentes de expansão da agropecuária, e a Amazônia era essa frente de expansão. Eram terras que eram vistas como terras ainda desabitadas ou pouco habitadas e que precisavam ser incorporadas a esse sistema produtivo, até para desafogar as pressões sociais que existiam no Nordeste, com os movimentos sociais do Nordeste, no Sul e no Sudeste também, com movimentos sociais de luta pela reforma agrária, pela questão da terra. Então, é dentro desse contexto, desse caldeirão, que acontece a construção da BR-163, assim como outras rodovias que fazem parte do Plano de Integração Nacional, como a Transamazônica, que também foi outra rodovia importante e que intercepta, inclusive, a BR-163 na região entre Rurópolis e Itaituba. Então, era preciso fazer essa integração para resolver esses dois problemas. Quer dizer, a questão geopolítica era importante, a questão da segurança nacional, da integração da Amazônia ao território e a capilaridade política que Brasília passava a exercer a partir de então, a abertura de novas terras, terras que seriam incorporadas à agropecuária. Claro que tudo isso também, acabou gerando conflitos e alguns problemas, mas passaram a ser a principal forma, a principal propaganda política daquela época. Basicamente, então, de uma maneira simples, eles imaginaram um corredor para integrar a Amazônia ao restante do país. Ali a capital já estava próxima, o Centro-Sul, e também enxergando um potencial de crescimento de fronteira agrícola, né? Eles imaginavam ali já aquele potencial todo. Não falo tanto ali mais de cima, mas um pouquinho mais para baixo, ali no Mato Grosso, toda aquela região que essa rodovia ia cortar. Isso já foi meio tudo pensado. As políticas daquela época, elas não eram desarticuladas, a infraestrutura não era desarticulada com projetos econômicos. Então, havia uma série de projetos econômicos que eram justamente para refuncionalizar essas terras que estavam junto das rodovias. A ideia não era só abrir rodovias, mas tornar essas terras produtivas, realizar ali grandes projetos econômicos voltados à agropecuária. Então, o governo financiava esses projetos para aquelas pessoas que quisessem ir, tanto que a região da BR-163 no estado do Mato Grosso atraiu muitos imigrantes, principalmente da região sul, que eram estimulados a estar ali, que recebiam algum apoio. Muitos tinham dificuldades em se consolidar, era uma região completamente diferente em termos de clima, de solo, mas outros conseguiram se consolidar como grandes pecuaristas ou como grandes agricultores na região. Entre eles destacam-se alguns dos maiores produtores de soja atualmente.
Olha, isso já introduz até a nossa próxima pergunta, tá? Quais mudanças sociais e econômicas você observou nas comunidades ao longo da rodovia desde a sua construção? Acho que tá bem em linha aí do que você está falando, porque existiram as pessoas que vieram, né, que migraram para o Mato Grosso, né, muita gente do sul, mas apesar de ser uma região um pouco habitada, morava gente lá também. É preciso diferenciar dois momentos, né? O momento pioneiro, que é aquele da abertura da rodovia, dos primeiros anos, da colonização das terras, e o segundo momento, que é o momento realmente de fixação do agronegócio, desenvolvimento do agronegócio. Esse segundo momento já é ali na passagem do século, final da década de 90, início dos anos 2000. Então, o que acontece? Num primeiro momento de abertura da rodovia, houve aquele momento do choque, que alguns pesquisadores chamam até de choque de civilizações, porque você tinha povos tradicionais, povos ribeirinhos, quilombolas e principalmente indígenas que habitavam aquelas terras, não a totalidade, mas estavam ali naquelas terras, tinham seus territórios, e você tinha um novo projeto de território, de uso do território, que era esse projeto governamental, que ainda não havia reconhecido todas essas territorialidades, somente a partir da Constituição de 88 é que isso vai ser garantido de fato. Então, não havia essa consolidação do entendimento do que eram esses territórios dos povos tradicionais na época. Então, quando começa a abertura da rodovia e começam os primeiros projetos econômicos de colonização, ocorrem os primeiros conflitos. Alguns vão ser mais graves, outros nem tanto, mas o fato é que esses pioneiros, ou seja, que são chamados de pioneiros, esses migrantes que chegam e ocupam essas terras ao longo da BR-163, eles começam a estabelecer um modo de ocupação da terra que era o modo de ocupação que eles realizavam nas suas regiões de origem, sejam elas em estados do sul ou do sudeste. Então é aquele modo de produção em que era necessário desmatar, e o próprio governo, para conceder as terras, tinha como cláusula o desmatamento dessas terras para a consolidação da ocupação. No desmatamento, parte já era convertido para as madeireiras, como recursos para as madeireiras, já para oferir alguma renda, e depois o plantio de arroz ou de milho. A soja ainda não era o principal cultivo da época, geralmente eram espécies mais pioneiras que eram introduzidas ali para a própria alimentação dos colonos ou para venda no mercado local e, aos poucos, também a venda no mercado nacional. Então, esse foi o primeiro momento, né, o de abertura, como é chamado, que é o momento de desmatamento, de consolidação da ocupação das terras, em que muitos conflitos vão acontecer, em que as atividades madeireiras vão ser significativas, a pecuária também entra como uma atividade muito importante. O segundo momento, que é esse da consolidação do agronegócio, desse agronegócio moderno, como a gente vê atualmente, principalmente no Mato Grosso, é o momento em que as propriedades elas não vão estar mais tão diversificadas como era na época. Então, os primeiros colonos chegam e estabelecem plantios, têm a sua criação para a sua própria alimentação. O segundo momento é de uma agricultura mais moderna, ou seja, alguns são aqueles primeiros colonos que se modernizaram, que incorporaram novas técnicas, que passaram a agir dentro de um rol de especificações técnicas altamente ligadas a essa lógica do mercado global, e outros não vão se incorporar a esse tipo de lógica por não ter o conhecimento técnico ou por não ter oportunidade, e vão permanecer em algumas comunidades ou então vão migrar para novas terras também, ou para as cidades. Não à toa, é uma região onde a grande parte da população não reside no campo atualmente, reside nas cidades. Mas, no primeiro momento, era diferente. A maior parte estava no campo, a maior parte estava voltada a atividades agropecuárias. Então, houve uma mudança aí significativa nessa forma de uso e ocupação da terra ao longo da BR-163. O que depois também vai ficar muito demarcado entre Pará e Mato Grosso. Pela falta do asfalto no Pará, as terras ao longo da rodovia no Pará ainda vão estar mais ligadas àquela dinâmica antiga, da atividade madeireira, dos garimpos, da pecuária extensiva. E agora, com a pavimentação, começa a ter esse mesmo processo de ressignificação do uso da terra, processo de modernização, que não se dá também sem que alguns impactos ocorram e alguns conflitos também significativos.
É. Voltando a esses conflitos dessa primeira etapa, bom, as pessoas que viviam lá foram afastadas. O governo ele estava apoiando esse tipo de iniciativa. Como é que foram resolvidos esses conflitos? As pessoas tiveram que sair, tiveram que se adaptar. Como é que ficou esse contexto histórico? Certo, é muito diverso. Não existe um padrão de resolução desses conflitos, né? E as informações que se tem da época, elas ainda nos dias atuais, elas são escassas, né? Primeiro, por conta da própria evolução dos meios de telecomunicações naquela época, que não permitia facilmente você documentar, gravar, filmar, né? Era uma região que não tinha também jornalistas e meios de comunicação como tem hoje, então era mais difícil você documentar tudo isso e os próprios órgãos tinham dificuldade de manter algum tipo de documentação. Muitos dos conflitos eram resolvidos pelos próprios colonos e comunidades locais, né? E não acontecia isso só na paz. Muitas das vezes eram conflitos realmente de expulsão de terras, de deslocamentos, e muita coisa não foi documentada. A gente teve muita violência, então, né, nessa época. Sim, houve muita violência, né? E o que se tem documentado são, assim, tanto conflitos individuais, que é o que pode acontecer, uma família brigando com a outra pela posse da terra, né? Quanto conflitos coletivos, grupos de embates e conflitos que ocorrem, né, pela posse da terra. Não à toa, o estado do Pará veio aí de uma trajetória de conflitos fundiários até os dias atuais, ainda é palco de uma grandiosidade de conflitos por terra. Mas é importante que a gente verifique isso. O papel do Estado foi de uma política que não considerava a pré-existência desses povos tradicionais, ou se considerava, não havia, né, algum tipo de mitigação para o que estava ocorrendo. Pelo contrário, né, alguns agentes do próprio Estado acabavam sendo responsáveis também pelos conflitos. O relatório da Comissão da Verdade, por exemplo, expôs algumas questões, né, relacionadas a esse tipo de tratamento, mas a gente não tem uma documentação vasta de tudo o que aconteceu, né? Fato é que, até hoje, muitos desses conflitos ainda não foram plenamente sanados, principalmente no estado do Pará. E os órgãos hoje já têm uma outra visão sobre tudo isso e tentam resolver o que foi feito na época. Havia uma pressa, essa é a grande verdade. Naquela década de 70, a abertura da rodovia, até pela legislação da época, pelo contexto político da época, não houve um cuidado, não, tanto com a parte ambiental quanto com a parte social. Era uma outra realidade, né? Eu costumo dizer que se fosse hoje, dificilmente se abriria uma rodovia desse porte na Amazônia. Não à toa, a própria pavimentação de rodovias na Amazônia hoje tem sido discutida, mas é justamente porque mudou a legislação, mudou a forma da sociedade e as instituições amadureceram bastante, então a forma de resolução desses conflitos já é bem diferente. Bom, a gente percebe que, então, nesse contexto social, foi um começo meio traumático, né? Acredito, né? Mudando um pouquinho de assunto, quando a gente fala de engenharia, de obra, né? Quais foram os maiores desafios enfrentados durante a construção da BR-163 e o que eles refletiam na realidade da infraestrutura do Brasil daquela época? O que o senhor pode falar em relação a isso? Eu vejo da seguinte forma, né? O Brasil era considerado um país ainda subdesenvolvido, né, na nomenclatura que se utilizava na época, ou seja, um país da periferia do sistema capitalista que não tinha todo o maquinário e tecnologia que outras nações tinham. Então, se a gente for pensar por esse ponto de vista, de fato, se fez um milagre, né, do ponto de vista do que se tinha de capacidade. Claro que tudo isso foi feito com empréstimos estrangeiros. Então, essa relação do Brasil na época com os Estados Unidos para se obter empréstimo, para se obter financiamento para realizar essas obras. Tá? Mas a gente precisa olhar também sobre o ponto de vista técnico, que essas obras, naquele momento, representavam uma tentativa de integração, mas que não era feito, né, da forma como você precisaria fazer para que a obra fosse de longa duração. Então, abrir uma rodovia, principalmente na Amazônia, onde o índice pluviométrico, as chuvas são muito intensas, já deveria se pensar o seguinte: olha, vai chover,
essa terra, né, essa estrada de terra, por mais que esse material que compõe a estrada, né, seja um material mais resistente, ele não vai aguentar por muito tempo, vão se tornar atoleiros e tal, e a estrada não vai ficar boa, né? Então, qual era a mentalidade da época? Vamos construir, vamos fazer a estrada e depois vamos pavimentar. Então, o projeto era esse. A estrada não viria já com o seu projeto de asfaltamento junto com a construção da estrada. Então, como eu falei, temos pressa, precisamos fazer, precisamos resolver o problema e depois a gente vai resolvendo um problema de cada vez. E o que aconteceu é que a economia brasileira começou a recuar, o Brasil saiu daquela fase do chamado milagre econômico, já não se tinha tanto dinheiro assim para fazer as obras avançarem, tanto que rodovias como a Transamazônica não foram concluídas. E a BR-163 não foi rapidamente pavimentada como se esperava. O asfalto até chegou um pouco rápido nos municípios ao longo da BR-163 no Mato Grosso, mas o estado do Pará permaneceu por longos anos ainda sem pavimentação, o que resultou numa dicotomia entre duas estradas, duas BRs, né? A BR no Mato Grosso com uma infraestrutura consolidada, com uma circulação fluida por conta do pavimento, e no Pará as dificuldades por conta da falta de pavimentação, que só vieram se consolidar mais recentemente. Então, assim, eles abriram a picada ali no meio das terras, mas faltou dinheiro para concluir a obra. E foram anos se arrastando, né? Demorou bastante. Agora, isso não impediu que as terras fossem ocupadas. Não à toa mesmo ao longo do estado do Pará, e eu, quando fiz a minha pesquisa na época, ainda não havia pavimentação no estado do Pará. Várias cidades, comunidades, vilas existiam, o trânsito de ônibus, de caminhões, mas não é como hoje, né? Então, na época que eu estive, por exemplo, em 2011, você ficava às vezes uma hora sem ver um carro, um caminhão passar na BR-163 no estado do Mato Grosso, principalmente no período chuvoso. Hoje em dia, é impossível você parar ali um minuto e não ver um veículo passar. Um trânsito intenso a ponto de, alguns pontos da rodovia, você ter congestionamentos, inclusive. Isso veio com a pavimentação. Então, o pavimento asfáltico muda completamente a realidade do trânsito de veículos, o frete passa a se tornar viável e essa integração se tornar possível. E só para pontuar, pessoal, isso é uma coisa assim recente mesmo. Eu lembro de ver uma reportagem do pessoal levando caminhões de óleo diesel para Novo Progresso, né, ali já no Pará, e passando a estrada de terra para a cidade, né, que na época funcionava a geradores, né, então eles levando o diesel. Mas hoje a realidade é completamente diferente, né? O asfalto já avançou, ali as cidades hoje estão em outro estágio, e é esse assunto que eu queria introduzir com você agora, professor. Como é que você vê como é que você vê o legado da BR-163 na história do Brasil, né? O que é esse legado e o que ele representa? O que a BR-163 representa para as futuras gerações, para o futuro do país? Assim, a gente tem talvez o corredor de agro mais forte ali do Brasil, né? O Mato Grosso foi alçado à posição de grande produtor nacional do agro, né? Hoje produz mais soja, mais milho que todo mundo. Tudo indica que o Pará deve viver um crescimento grande também, já vem de um crescimento, deve acelerar nos próximos anos. Como é que você vê esse legado da BR-163, né? E o que ela representa para essas futuras gerações? Eu acho que é primeiro lembrar o seguinte, né? Como eu disse, se fosse hoje, essa rodovia dificilmente seria construída. Mas já que ela foi construída no passado, não dá mais para enxergar essa região, esses municípios, sem a rodovia. Então, ela precisa estar pavimentada, em boas condições de tráfego, ela precisa, né, cada vez mais aumentar, inclusive, sua capacidade, porque as cidades são muito dinâmicas, estão crescendo, a população cada vez maior. Então, esse legado existe, quer dizer, ela é hoje o eixo fundamental de circulação para esses municípios. Então, ela tem uma importância capital e precisa ser pensada dessa forma. Ainda há muito que avançar do ponto de vista de infraestrutura, porque, como eu disse, o crescimento é muito grande, é uma região que cresce muito em termos populacionais, em termos de economia, em termos de agronegócio, e todo esse crescimento demanda uma infraestrutura de circulação
que vai precisar, inclusive, se diversificar, não só com a rodovia, mas com ferrovia, com aeroportos em maior quantidade de voos nos municípios, para que você possa ter uma maior integração desses municípios com o restante do Brasil. Então, é algo que está em constante evolução, dinamismo, e a gente consegue ver, inclusive, esse destaque para a região da BR-163 em relação a outras partes do Brasil que encontram-se estagnadas. Então, você vê hoje um dinamismo muito grande, uma economia muito aquecida, mercado imobiliário também muito aquecido. Isso demonstra, né, a importância dessa rodovia e a necessidade de se pensar com muito cuidado nela para as gerações futuras, porque demandarão cada vez mais essa infraestrutura de circulação para que a vida da população possa ocorrer, a economia possa continuar se dinamizando e a qualidade de vida, principalmente, né, da população, com um transporte seguro, com um transporte ágil, de uma forma que possa trazer não só o progresso econômico, mas o bem-estar para a população que ali reside, que precisa se deslocar, que precisa viajar, que precisa ter acesso a bens de consumo que vêm através da rodovia. Professor, ali nos últimos 30 anos, mais ou menos, o Brasil virou uma potência do agronegócio no mundo inteiro, né? E acho que isso se deve muito ali ao Centro-Oeste, essas novas fronteiras agrícolas que foram abertas ali. A gente pode afirmar que a BR-163 é um dos pilares dessa força do agronegócio brasileiro? Talvez se essa rodovia se não tivessem feito essa loucura lá no passado, né, chamar de loucura aqui, quando a gente traz aqui para o presente, como o professor falou, talvez ela nem fosse construída, né, mas deram esse passo lá. Esse foi um pilar fundamental para o Brasil ter virado essa potência no agronegócio? É possível afirmar que sim. Né? A gente não teria elementos para comparar, né, se ocorresse ou se não ocorresse. Até porque o agronegócio é muito dinâmico e ele encontra formas de se replicar em outros territórios. Mas a gente precisa pensar também nos limites desse modelo. Quer dizer, o modelo rodoviário em si, ele é muito bacana porque ele tem um dinamismo de integração dos territórios, mas ele é limitado principalmente para o próprio agronegócio. Não à toa, a ferrovia tem sido colocada como prioridade para o escoamento dessa produção. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar nessa vertente, a consolidação do modelo rodoviário que já existe, e isso tem sido feito atualmente, e dinamizar a circulação de mercadorias através de ferrovias e até outros modais de transporte, como o transporte hidroviário, que também pode ser potencializado na bacia amazônica, criar mais pontos de conexão, inclusive, como atualmente já é feito por muitas empresas em Itaipu, que ali tem seus terminais portuários. Então, isso precisa ser potencializado, melhorado, porque isso não só vai trazer melhoria do ponto de vista da economia, mas vai reduzir a emissão de poluentes, pode potencializar também a preservação ambiental, se for pensado de forma articulada esses projetos. E o estado do Pará, por exemplo, por mais que a rodovia agora apresente a possibilidade de integração do estado do Pará ao agronegócio, o Pará já é diferente do Mato Grosso, em termos de relevo, de vegetação, de solo. Então, existem também alguns limites para o desenvolvimento do agronegócio em todo o eixo da BR-163. Então, há muita coisa ainda para ser regulamentada, organizada, desenvolvida, mas é isso, a BR-163 tem um papel fundamental e ali se configura hoje um dos maiores corredores de produção e exportação de soja, sem dúvida alguma, né? E agora é preciso pensar nessas articulações do eixo da BR-163 com outros eixos rodoviários, ferroviários, hidroviários, para potencializar o que já existe e conseguir, inclusive, evitar que novas áreas sejam desmatadas, porque é a partir do momento que o eixo que já está desmatado, que já está ali, né, com a abertura franca ao agronegócio, você potencializa a produção naquele eixo, você evita que novas áreas venham a ser desmatadas e incorporadas, desencorajando, vamos dizer assim, né, essas novas áreas, já que você tem, né, um eixo prioritário ali com políticas públicas, com todo um planejamento para que ele possa se desenvolver.
Bom, a gente conversou com o professor Eduardo Margarite, da Universidade Federal do Amapá. Professor, muito obrigado pela sua participação. Um contexto aí, as ideias que você trouxe, os esclarecimentos, acho que assim, é muito enriquecedor para a gente. E obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra poder participar e me coloco à disposição sempre que precisar. Nossa viagem de hoje está quase chegando no fim, mas antes eu quero te convidar para a gente falar de um tema super importante, a educação no trânsito. Você sabia que as primeiras comunidades ao longo da BR-163 enfrentaram muitos desafios devido à falta de conhecimento sobre segurança rodoviária? E para nos ajudar a entender melhor essa realidade, a gente convidou uma dupla que vai trazer dicas valiosas para motoristas e pedestres. Eu tô falando do Zé Bom Senso e da Maria Atenção. Que dupla, hein, estradeiro? Eles estarão sempre por aqui para nos mostrar como a educação no trânsito pode transformar nossas estradas em lugares mais seguros. Aumenta o volume aí, porque a informação é importante. Olá pessoal, aqui é o Zé Bom Senso para falar de um tema muito importante. Como a falta de conhecimento sobre trânsito afetou as comunidades que se instalaram ao longo da BR-163. E eu sou a Maria Atenção. É verdade, Zé. Muitas dessas comunidades enfrentaram desafios enormes enquanto as normas de trânsito e a infraestrutura estavam sendo estabelecidas. Isso mesmo, Maria. Muitas vezes a falta de informação levou a acidentes e situações perigosas. As pessoas não estavam preparadas para os desafios da estrada. Sim, e é por isso que a educação no trânsito é tão crucial. Motoristas e pedestres precisam entender as regras, para que todos possam conviver em harmonia. Isso aí! Conhecer as normas de trânsito e colocá-las em prática ajuda a proteger nossas vidas e a dos outros. Um simples gesto como olhar para os dois lados antes de atravessar pode fazer toda a diferença. Exatamente, Zé! E motoristas, lembrem-se, respeitar os limites de velocidade e não usar o celular enquanto dirige são atitudes que salvam vidas. Vamos juntos construir um trânsito mais seguro e consciente, aprendendo com a história e cuidando do nosso futuro. Eu tô nessa! E te convido a compartilhar essas dicas com sua família e amigos. A educação no trânsito é um compromisso de todos nós. Até a próxima, pessoal! Que incrível, hein, estradeiros? As dicas do Zé Bom Senso e da Maria Atenção são importantes para a gente pensar como pequenas atitudes no trânsito podem salvar vidas. Olha, na nossa próxima viagem, a gente vai falar sobre o progresso na BR-163 com a chegada do asfalto e como isso provocou uma revolução no transporte e no escoamento dos grãos. E para terminar, eu te convido a escutar a música tema desse episódio. E segura essa dica! Em cada um dos nossos encontros, a gente vai liberar uma música nova para você ouvir e sua viagem ficar mais animada, alegre e agradável. Só não vou falar para você relaxar porque no volante não se relaxa, né, gente? Tem que ficar sempre atento. Mas dar uma animada sempre é legal. É só procurar a playlist exclusiva com a trilha sonora do Navia Pod no Spotify. Até a próxima e não se esqueçam! Dirigir com bom senso e ouvir com atenção. Valeu, estradeiros! A gente se encontra na pista! Navia Pod.